Nesse último vídeo da segunda semana, a gente fala sobre transposição, projeção e reflexão. O objetivo é usar determinar fórmulas para as matrizes de projeção e reflexão. Mas para isso a gente precisa falar antes de transposição de matrizes. A transposição é a operação que converte linhas em colunas e colunas em linhas, quando você aplica uma matriz. Então, a notação que a gente vai usar é, se a matriz for A, a gente vai denotar a transposta de A por A com um T sobrescrito. Não confundir com A elevado a T, como se fosse uma potência. Não é uma potência, é a transposta da matriz A. Então, se você pegar a matriz coluna x1 e x2 e fizer a transposta, o que você obtém como consequência disso é a matriz linha x1 e x2. Assim como a matriz coluna corresponde a uma única coluna, a matriz linha é uma matriz que corresponde a uma única linha. Reciprocamente, se você pega uma matriz linha e faz a transposta, o que você obtém é uma matriz coluna. E se você fizer a transposta de uma matriz 2 por 2, o que se dá é uma troca de linhas por colunas. Então, a primeira linha, que antes de transpor é A1, A12, vira a primeira coluna depois de transpor. A1, A12 agora é a primeira coluna. Mesma coisa com segunda linha, vira a segunda coluna. A transposta tem algumas propriedades que a gente vai precisar de usar. Então imagina que A e B são duas matrizes retangulares quaisquer. Você pode pensar nessas matrizes como sendo matrizes linha ou coluna ou matrizes de 2 por 2, que são os únicos casos que a gente vai precisar por enquanto. A primeira coisa é que se você transpõe e depois transpõe o resultado novamente, você volta para a matriz original. Então se você começa com matriz coluna e transpõe, vira uma matriz linha. Quando você transpõe de novo, vira uma matriz coluna de volta. A segunda propriedade diz que se você pega a soma de duas matrizes e transpõe, dá a soma das transpostas. Então, até aí não tem nenhuma grande novidade. A coisa fica mais complicada quando a gente considera a transposta de um produto. Se você faz a transposta, pega duas matrizes A e B e multiplica e então transpõe, o resultado disso é o produto das transpostas das matrizes, só que na ordem inversa da multiplicação original. Então, se você faz AB transposto, o que você obtém é B transposto vezes A transposto. Então, cuidado com essa troca de ordem, porque ela é essencial nas fórmulas. E daqui a pouco eu vou dar um exemplo para mostrar que se você não trocar a ordem, dá uma coisa completamente diferente. O primeiro exemplo que a gente vai considerar é como utilizar transposta para escrever o produto interno de forma matricial. Pode parecer esquisito escrever o produto interno de forma matricial. O produto interno é o produto interno de dois vetores? É. Só que no vídeo anterior a gente viu como pegar um vetor e associar a ele uma matriz coluna que corresponde à representação desse vetor na base canônica. Então, se você pega o vetor V1, x1, x2, a matriz coluna que corresponde a ele na base canônica é o vetor, é a matriz coluna x1, x2. Assim como para o vetor y1, y2, a matriz coluna correspondente a ele na base canônica é y1, y2, a matriz coluna. Então, se você pegar a matriz coluna V1 transposta vezes a matriz coluna V2, o resultado disso é a linha x1, x2 vezes a coluna y1, y2. O vetor V1 transposto, que era uma coluna, quando você transpõe, vira uma linha. Quando você faz esse produto, usando as ideias que a gente já desenvolveu sobre produtos de matrizes, tanto no caso de matrizes 2 por 2, quanto no caso do produto de uma matriz 2 por 2 por uma matriz coluna, o que isso deve dar é x1, y1 mais x2, y2. Mas isso é exatamente o produto interno entre V1 e V2. Consequentemente, a gente pode afirmar que o produto interno entre V1 e V2 é a matriz coluna correspondente a V1 transposta vezes a matriz coluna correspondente a V2. Mas lembra que no final do vídeo passado, a gente também viu que o que a gente vai fazer é, quando a representação do vetor é na base canônica, a gente, no caso de vetores, a gente vai simplesmente ignorar a base e escrever simplesmente V1. Então a gente vai confundir, como foi dito no final do vídeo anterior, o vetor V1 com a representação do vetor V1 em termos de coluna. Então, eliminando
a representação matricial, que nesse caso é redundante, a gente fica com V1T, V2. Tá, então agora tem uma observação para chamar a atenção de vocês para a importância da troca de ordem na transposta. Então lembra que no final do slide anterior a gente viu que V1 transposto vezes V2 dá a linha x1 x2 vezes y1 y2, que é o produto interno x1 y1 mais x2 y2. Tá, beleza. Então x1 y1 mais x2 y2 é V1 transposto mais V2. Opa, mas se a gente transpuser isso? Ora, se a gente transpuser x1 y1 mais x2 y2, isso é uma matriz 1 por 1. Quando você faz a transposta dela própria. Então, se você faz a transposta de V1 transposto V2, deve dar simplesmente x1 y1 mais x2 y2. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos esquecer por um momento que a gente tem a questão da troca de linhas e vamos fazer de conta que o V1 transposto V2 vezes V2, tudo isso transposto, não que a gente vamos fazer de conta que isso fosse de fato simplesmente a transposta da primeira vezes a transposta da segunda. Tá? Então eu vou botar em vermelho porque isso é falso. A gente sabe que é falso, mas vamos fazer a conta para a gente ver o que é que dá e se convencer que daria errado. Então, esquecendo por um momento que a gente tem que fazer a troca de posição, daria V1 transposto, tudo isso transposto, vezes V2 transposto. Mas a gente sabe que quando você transpõe duas vezes, dá o original. Então, V1 transposto transposto dá V1. Então isso deveria ser V1 vezes V2 transposto. Mas V1 é a coluna x1, x2. V2 transposto é a linha y1 e y2. Quando você fizer o produto dessas duas, no primeiro momento pode parecer estranho que você está fazendo esse produto. Mas faz sentido, porque você vai fazer o produto da primeira linha da primeira matriz, mas a primeira linha só tem uma posição, x1. Pela primeira coluna da segunda matriz, mas essa segunda coluna só tem uma posição, y1. Então o que vai dar é x1, y1. Da mesma forma, a primeira linha, que é x1, vezes a segunda coluna, que é y2, vai dar x1, y2. Então se a gente fizer toda a conta, vai dar a matriz quadrada x1, y1, x1, y2, x2, y1, x2, y2. Evidentemente, essa matriz quadrada não é igual a x1, y1 mais x2, y2. Portanto, essa conta está errada. Então, isso está dando errado porque a gente não fez a troca de posição que a gente deveria ter feito. Então, agora vamos fazer a conta certa. Vamos primeiro fazer a troca de posição. Então, a gente sabe que V1 transposto vezes V2 transposto vai dar igual a V2 transposto vezes V1 transposto transposto. Mas V1 transposto transposto é V1. Então, escrevendo agora o que cada um deles vai dar, bom, V2 transposto vai dar a linha y1 e y2, V1 é a coluna x1, x2, e quando a gente fizer a conta, vai dar y1, x1 mais y2, x2, que é igual ao que a gente tinha no começo. Então, de fato, essa conta está certa, mostrando que a troca de linhas é essencial. Se você não fizer a troca de linhas, a fórmula realmente dá errado. Então, beleza. Nesse caso, está correto, porque a gente fez a troca de posição entre as matrizes. Vamos ver como que a gente usa o produto interno para achar a matriz de uma projeção. Então, pega um vetor unitário e imagina que P é a projeção sobre o vetor unitário. Então, P de V é a projeção de V sobre U. A gente aprendeu anteriormente que a projeção de V sobre U é dada pela seguinte fórmula. Você faz o produto interno de U com V e multiplica isso com U. Mas a gente acabou de ver que o produto interno de U com V, se a gente confundir da maneira que a gente sempre vai fazer de agora por diante, o vetor com a sua representação como matriz coluna na base canônica, então o produto interno de U com V, de fato, é simplesmente U transposto vezes V. Só que o transposto vezes V é um número. Número comuta com o vetor U. Então eu posso trocar de posição a matriz U, que é uma matriz coluna, com o de TV. Acontece que o produto de matrizes é associativo. Então eu posso reagrupar como U vezes U de T vezes V. Se U for o vetor A1, A2, então U vezes U de T vai dar... Então, essa é a conta que a gente fez no slide anterior, na verdade. Isso vai ser
A coluna 1 a 2 vezes a transposta de A1 a 2. Mas a transposta de A1 a 2 é a linha A1 a 2. A transposta da coluna 1 a 2 é a linha 1 a 2. Então, fazendo a conta, assim como a gente fez no slide anterior, o que isso dá é A1 ao quadrado, A1 a 2, A1 a 2, A2 ao quadrado. Essa é a representação matricial da projeção na base canônica. Lembra que, embora no caso de vetores, quando a representação é na base canônica, a gente confunda o vetor com a representação dele como vetor coluna, no caso dos operadores, a gente preserva eu vou manter sempre o subscrito, a base que a gente está considerando como subscrito. Tá? Tá bom. Então, o que a gente aprendeu, então, sobre projeção? A gente aprendeu que se U igual a 1 a 2 é um vetor unitário, e V é igual a x1, x2, então, P de x1, x2, que é a projeção de x1, x2 sobre o vetor U, é a matriz P na base canônica multiplicado pela matriz que corresponde, a matriz coluna que corresponde ao vetor V. Se a gente fizer a conta, o que dá é o vetor P de V. Então, esse vetor P de V, se a gente agora converter ele de volta da representação em matriz coluna para a representação em vetor, o que a gente obtém, P de x1, x2 igual a 1 ao quadrado x1 mais a1 a 2 x2, na primeira entrada, e na segunda entrada a 1 a 2 x1 mais a 2 ao quadrado x2. Isso é exatamente a fórmula que já tinha aparecido anteriormente para a projeção. Tá, então vamos ver como é que é a reflexão com o espelho L. Então imagina que U é um vetor unitário normal a L. Então a gente aprendeu, note que o vetor é um vetor normal, não é um vetor diretor, tá? Note que a gente aprendeu em vídeos anteriores que quando você faz a reflexão de V, o que dá é V menos duas vezes a projeção de V na direção do vetor unitário normal a L. Mas a gente também aprendeu que a projeção de V em U, acabamos de ver no slide anterior, a projeção de V em U é U vezes o vetor U transposto vezes V. Então a reflexão nesse caso vai dar, reflexão de V, vai dar V menos duas vezes o U transposto vezes V. Mas tem V em duas parcelas, eu quero botar em evidência. Só que a gente tem que tomar cuidado com a primeira parcela. Por quê? Num primeiro impulso, talvez você queira botar V em evidência e na primeira parcela aparecer o número 1. Mas você não pode fazer isso porque a gente viu que UT é uma matriz quadrada 2×2. Eu não posso fazer um número menos uma matriz quadrada 2×2. Ah, mas eu posso fazer a matriz identidade 2×2 menos uma matriz quadrada 2×2. Então, de fato, quando você põe o V em evidência, para manter a dimensão, o que você tem que botar na primeira parcela é a matriz identidade 2×2 e não o número 1. Se a gente supuser que U é A1 a 2, como é que fica a matriz, então, da reflexão? Bom, a matriz da reflexão vai ser simplesmente identidade menos duas vezes o UT. É a matriz que a gente está multiplicando por V para obter R de V. Se a gente fizer as contas, então substituir por I a identidade 2×2 e fizer a conta para U T, que a gente já tinha feito, na verdade, no slide anterior, quando você fizer a diferença, dá essa matriz que está aí. 1 menos 2 a 1 ao quadrado, menos 2 a 1 a 2, menos 2 a 1 a 2 na segunda linha, 1 menos 2 a 2 ao quadrado. Então vamos resumir tudo que a gente viu. Então, pega um vetor unitário U. A matriz da projeção P sobre o vetor U é P de epsilon é simplesmente UT. A matriz da reflexão R, cujo espelho é a reta normal ao vetor U, é matriz de R na base canônica, identidade menos duas vezes o UT. Talvez você tenha ficado um pouco surpreso de, no resumindo, em vez de escrever quem eram as fórmulas em termos das coordenadas do vetor U, eu escrevi as duas fórmulas simplesmente em termos das matrizes colunas que representam os vetores, que representam o vetor U. Por que eu fiz isso? Porque essas fórmulas valem em qualquer dimensão. Se você decorar as fórmulas em termos de coordenadas, você vai ter fórmulas em termos de coordenadas para a dimensão 2. Mas se você lembrar das fórmulas
em termos da representação do vetor como uma matriz coluna, você vai ter fórmulas que vão continuar valendo em dimensão superior, o que é muito mais conveniente. Então, lembre essas fórmulas e não as fórmulas diretamente em termos das coordenadas.